Ei, gente, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês a diferença entre esses conceitos básicos aqui dos estudos linguísticos. Fonema, morfema, lexema e os conceitos de fone, morfe e lexia. Para a gente entender a diferença entre esses conceitos, a gente primeiro precisa de ter claro a diferença entre língua e fala. Quando a gente fala de língua, a gente está falando de algo que é abstrato. A gente está falando de algo que está, digamos assim, na mente do falante. Pegando os conceitos de fonema e fone, a gente sabe que os dois conceitos basicamente estão lidando com uma unidade da linguagem que é o som. A diferença é que o fonema não é um som foneticamente realizado, né? É um som que o falante, por ser falante do português brasileiro, por ser falante de uma língua, seja qual for essa língua, ele tem conhecimento daquele som. Só que esse som que não é o som que o falante disse, é um som que está internalizado, que está na mente do falante, que é um conhecimento que ele tem. Enquanto que o conceito de fone já sim diz a respeito daquele som que o falante disse, que o falante realizou em um determinado contexto de interação, de fala. Então, por exemplo, se a gente pegar esse fonema aqui, que é um rótico, quando a gente vai analisar um dado linguístico, a gente vai perceber, por exemplo, nessa palavra aqui, né, que o R pode ser pronunciado como carta, que é o caso do português de Belo Horizonte, né? Mas também pode ser pronunciado como carta, que é o caso do TEP, e também como carta, né? Que é o caso do R retroflexo. Então, todos esses três alofones, eles são sons foneticamente realizados, eles são fones, né? E são realizações de um mesmo fonema, que é esse fonema aqui. Agora, pegando o conceito de morfema, é a mesma coisa. O morfema é um construto mental, é um sentido que está na mente do falante. E o morfe já é a realização desse morfema. Então, quando a gente pegar o exemplo do morfema de plural e a gente analisar, pegando um exemplo aqui da palavra cartas, e a gente querer ver como que esse morfema se realiza, esse sentido de plural se realiza pelo morfe S. A mesma coisa se aplica para o conceito de lexema e lexia. O que acontece? Dentro dos estudos linguísticos, mais especificamente dentro dos estudos lexicais, né, a lexicologia ela estuda as palavras da língua. Né? Só que assim, o conceito de palavra para os estudos lexicológicos é um conceito assim muito difícil de ser definido, é muito vago. A palavra é um termo vago para a lexicologia. Então a gente utiliza esses termos aqui, além de outros termos, né? Por que palavra é um termo vago? Porque a gente pode ter uma única palavra que é uma palavra, por exemplo, moleque, mas a gente pode ter, por exemplo, uma expressão como pé de moleque, que são três palavras que formam uma palavra. Então, o conceito de palavra está se referindo a cada palavra que se refere à palavra pé de moleque ou à palavra pé de moleque. E como que ficam as expressões idiomáticas, como que ficam, por exemplo, os ditados populares, que são palavras formadas por várias palavras. Então, a gente tem esses dois conceitos de lexema e lexia. O lexema seria a palavra enquanto construto mental. E a lexia seria a palavra realizada num dado discurso. Seria aquilo que você, quando você vai analisar um texto, você vê as diferentes ocorrências de um mesmo lexema, né? As ocorrências em si num dado texto, seja um texto escrito ou falado, seriam lexias. Por exemplo, o lexema cantar pode se realizar nas lexias canto, canta, cantamos, cantam. E o lexema menino, quando lexia, no dado discurso, você pode encontrar essas lexias aqui, ó, menino, meninos, menina, meninas. Eu acho que o conceito de lexema, às vezes parece um conceito difícil, assim, uma coisa, a palavra é uma palavra diferente, uma palavra estranha, mas para ficar assim bem claro para você o que seria lexema, eu vou te dizer que no dicionário, as palavras listadas no dicionário são lexemas.
Eu não sei se você já percebeu, mas todas as palavras listadas no dicionário, quando elas são verbos, elas são listadas ali no infinitivo. E quando elas são substantivos, elas estão lá listadas no dicionário na sua forma masculino singular, né? Então, para ser bem prático, lexema são as palavras que estão no dicionário. E lexia são aquelas palavras que você encontra num dado texto, né? Então, por exemplo, se você está lendo um texto e vamos supor que você quer descobrir, você não sabe o que significa a palavra meninas. Se você quiser procurar essa palavra no dicionário, você não vai encontrar a palavra meninas. Você só vai encontrar o significado da palavra meninas na forma menino. Ou seja, a lexia meninas se refere ao lexema menino. Então, basicamente é isso. Todas as palavras listadas no dicionário são lexianas.